Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós teremos uma aula sobre as lutas sociais no século XIX. Para participar junto com a gente das interações via chat, contamos com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luiz, e tudo bem, estudantes, garotada aí do ensino médio, do segundo ano do ensino médio, os colegas professores que estão também nos acompanhando aí no Centro de Mídias. Vamos lá, hoje as aventuras da história tem bastante para ser contada hoje, né, professora? Exatamente. A gente vai fazer um passeio aí por alguns teóricos, né, de algumas vertentes aí do socialismo científico e utópico e também o anarquismo, para fazer um comparativo aí também com os ideais do liberalismo, que nós já vimos de certa maneira quando tratamos do iluminismo. Vamos lembrar lá do John Locke, né, que é o pai do liberalismo político e em certa medida, né, em algumas manifestações, né, inspiradas pelos ideais iluministas, como as revoluções, o liberalismo econômico esteve presente, né, até porque a gente reparou ali em alguns processos, como na Revolução Francesa, por exemplo, que uma das reivindicações dos revolucionários, principalmente aqueles que eram representantes da burguesia, era ter um menor controle, né, do rei sobre as questões econômicas, né? Nós também vimos isso quando tratamos das independências na América Latina. Então, algumas teorias foram se desenvolvendo para fazer frente ao ideário liberalista que, né, começou a se consolidar naquele século XVIII, ali com as revoluções. Antes da gente começar a nossa aula, claro, vamos conhecer os objetivos e a habilidade da aula de hoje. O objetivo da nossa aula é apresentar as principais teorias que influenciaram movimentos de lutas por direitos dos trabalhadores no século XIX: socialismo, comunismo e anarquismo. A habilidade é reconhecer que os processos de formação e transformação das instituições político-sociais são resultado de lutas coletivas, inclusive já pontuando aí junto aos nossos professores da rede, que estão sempre prestigiando aqui o nosso trabalho e contribuindo com o nosso trabalho no Centro de Mídias, que esta habilidade também será trabalhada na aula que vem, né, onde a gente vai fazer uma retrospectiva, uma retomada de alguns pontos que nós abordamos aqui no terceiro bimestre, de modo que o estudante vai conseguir fazer esse reconhecimento que a habilidade pede. Vamos começar os trabalhos, então? Vamos já iniciar com uma interação via chat. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, observem essa imagem. Na aula passada ela apareceu, nossa aula passada foi sobre Revolução Industrial, e nós temos uma problematização aí. Do ponto de vista da situação dos trabalhadores, o que a Revolução Industrial inglesa e a Revolução Russa podem ter em comum? Então, vejam que a Revolução Industrial foi lá em 1750, século XVIII, e a Revolução Russa já foi no século XX. Professor, a gente não estudou a Revolução Russa no ensino médio, mas no fundamental estudaram, né, professor Carlos? É objeto de conhecimento do nono ano. Do nono ano, trabalhamos Revolução Russa aí por volta do final do segundo bimestre. Isso, então os estudantes vão poder retomar aí conteúdos já trabalhados no ensino fundamental para responder a essa questão que aparece aí no chat: o que a Revolução Francesa e a Revolução Russa podem ter em comum. Em 2 minutos a gente volta.
Voltamos para a interação, estamos aqui lendo as respostas que os estudantes estão nos fornecendo, e existem respostas aqui que estão bem contextualizadas, né, com o exercício pedido. A Nicole vai dizer que a imagem está representando a falta de direitos e a precariedade. O Wesley vai afirmar que a imagem está retratando a exploração da classe trabalhadora. Olha que legal a resposta. Walter vai dizer que está se referindo aí à busca por direitos, né, com ideais iluministas, né? Isso vai desembocar nisso lá na frente. O que mais nós temos aqui? Uma resposta, a última, que vamos colher aqui a última. A Letícia diz: más condições de trabalho e ausência de direitos. Perfeito, é isso mesmo, todas as colocações estão corretas, inclusive, aproveitando esse momento aqui da devolutiva da interação, um estudante, o Elismar dos Santos, falou que a gente falou primeira série do médio, a gente está no segundo, você tem toda a razão, viu? É segunda série, essa aula da segunda série do ensino médio, e vocês, estudantes que estão acompanhando a nossa aula, são da segunda série do ensino médio, rumo ao terceirão, se Deus quiser, né, professor? Sim, às vezes acontece de dar essas falhas assim, porque são muitos alunos, não é verdade? Uma hora nós estamos no oitavo, outra hora estamos no nono, outra hora estamos no terceiro. Isso acontece, viu? É coisa de professor. É coisa de professor. Mas também, se tiver aluno da primeira série do médio, do fundamental por aqui, sejam bem-vindos da mesma forma. Vamos continuar, então, fazendo a nossa devolutiva. Vão aparecer duas imagens aí que vão retratar justamente o que vocês apontaram no chat. A questão da falta de direitos trabalhistas, né? Tanto os trabalhadores ingleses no século XVIII e XIX, como os trabalhadores russos no século XX, não possuíam direitos trabalhistas e, quando os reivindicava, eram reprimidos. Olha esses dois episódios aí, né? O massacre de Peterloo, nós falamos sobre ele rapidamente na aula passada, foi uma manifestação de trabalhadores que aconteceu em Manchester, na Inglaterra, e que foi duramente reprimida. Então, vocês vejam aí na imagem da direita, que é essa que está em cores, né? A população ali sendo reprimida por forças oficiais da Inglaterra. O Domingo Sangrento é um episódio que aconteceu em 1905, no contexto aí da Revolução Russa, né, no cenário pré-revolução, onde os trabalhadores de São Petersburgo redigiram um manifesto questionando e reivindicando melhores condições de vida, condições de trabalho, né? Tinha até um trecho desse documento onde eles mencionaram que a vida deles, dos trabalhadores, se assemelhava de mendigos, né? E eles estavam tentando levar essa petição, essa carta até o Nicolau II. É o Nicolau II, é isso mesmo, O czar Nicolau Isso. II, que parece aí que ele não estava aí nesse momento no Palácio Real, e aí as forças de segurança ao redor do palácio avançaram sobre a multidão que foi ali protestar pacificamente. Então nós temos aí em quase 200 anos aí, quase 2 séculos, nós temos a repetição do mesmo fato. Perfeito, professor Carlos, é exatamente isso, né? Então foram dois momentos de reivindicação duramente reprimidos pelos governos da época aí. Então, Domingo Sangrento tem esse nome porque cerca aí de 900 pessoas foram mortas, tinham muitas mulheres, crianças, idosos, né? Dizem que as forças mal esperaram os manifestantes chegarem e já abriram fogo. Foi realmente um massacre, né? Então, dando sequência aí à nossa aula, vamos retomar essas condições precárias de trabalho que vocês mencionaram aqui na nossa interação. Vamos lá. Então, tanto no contexto da Revolução Industrial como na Revolução Russa, a gente pode pontuar as mesmas condições de trabalho. Jornada excessiva de trabalho, de 12 a 16 horas por dia, salários baixíssimos, tanto que nas famílias, para garantir o sustento, tinha que a esposa, os filhos, né, ainda menores, crianças, irem trabalhar para compor a renda da família. Né? Aí vem a questão da exploração do trabalho infantil, justamente.
criminalização de quaisquer formas de luta por direitos. As próprias imagens que analisamos denunciam isso, né? Greves, manifestações, a tratativa era chamar a polícia. Ambiente de trabalho insalubre e moradias precárias. Então, o risco de se contrair doenças, seja pela poluição do ar, sejam doenças infecto-contagiosas, né, como a cólera, que vem da falta de saneamento básico nas casas, tudo isso representavam riscos para os trabalhadores. Ou ele adoecia nas vilas operárias onde ele morava, ou ele adoecia na fábrica. Falta de acesso à alimentação e vestuário. Então, vejam que itens básicos da sobrevivência eram de difícil acesso pela baixa remuneração que esses trabalhadores possuíam aí, tá? Agora, a gente vai ler um pequeno trecho de um texto extraído do Caderno do Aluno, volume 3, página 72. Se você tem esse caderno impresso em casa, esse material, pegue para poder acompanhar a leitura do texto e realizar a nossa atividade que a gente vai fazer agora. Vamos lá? Então, vejam esse pequeno excerto aí, eu vou ler com vocês e depois vocês vão fazer a atividade. Em oposição ao pensamento liberal do século XIX, novas vertentes teóricas da política, sociedade e economia surgiram, como o anarquismo, o socialismo e o comunismo. Estas ideias estavam ligadas ao movimento operário e à crítica ao capitalismo industrial. Então, retomando, lembra que eu pontuei para vocês lá no início da nossa aula? Você, estudante, saberia apontar alguma característica do liberalismo? Então, se você sabe, aponta para a gente lá no nosso chat. Aí vai ficar aberto 1 minutinho para você colocar a sua resposta. Já já a gente volta. Voltamos para a interação. Eu estou lendo aqui as respostas, professora Luíse, e o que eu estou aqui pensando, olha que como é legal essa questão do espiral das habilidades, né? Com conteúdos, conceitos que foram trabalhados lá no 8º e no 9º ano, e que agora vocês trabalham aí num formato mais avançado, mais complexo de habilidades. Vocês conseguem responder com contextualização, né? E isso é bem legal, né? Lá no 8º e no 9º, talvez vocês não conseguiriam realizar as respostas que vocês conseguem realizar hoje, que vocês estão no 2º ano. Tem muita resposta legal. Vamos lá. Vamos ver algumas respostas aqui. Rebeca, ela vai dizer que é mercado, né? Que é a questão da liberdade do mercado. Leandro vai dizer liberdade individual. O que mais aqui que nós temos? Gustavo vai dizer livre mercado, menor intervenção do governo na economia, privatizações. Isso está dentro aí do contexto do liberalismo. Vamos lá, Leonardo vai dizer liberdade de expressão do ser humano. Alguns alunos vão estar dentro dessa linha da questão da liberdade. Outros aqui estão citando aí a questão do John Locke também. E a Amanda vai dizer liberdade e consentimento, né, de igualdade diante das leis. E a professora Ana vai nos dar uma contribuição dizendo que é a não intervenção do Estado na economia. Então, professora Luíse, olha só a qualidade das respostas que os estudantes nos trazem.
Exatamente, realmente muita qualidade. Vocês estão realmente construindo conhecimento ao longo das nossas aulas aqui no Centro de Mídias, também com o suporte fundamental dos professores aí da sua unidade escolar, que devem estar desenvolvendo muitas outras habilidades, muitos outros conteúdos que vão contribuir para vocês chegarem nesse resultado brilhante que nos enche de alegria, né, professor Carlos? Ver a interação de Verdade. tamanha qualidade aqui no nosso chat. Então, continuando aí, já que nós falamos no slide anterior que as teorias vinham para se opor ao liberalismo, vamos conhecer essas teorias então. Então, agora a gente vai ver aí, em linhas gerais, algumas teorias do socialismo. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela. Então, o socialismo, em linhas gerais, é uma teoria política e econômica que visa abolir a sociedade de classes por meio da socialização, isto é, da coletivização dos meios de produção pelos trabalhadores, o que caracteriza a sua oposição à propriedade privada. Pode propor também que os meios de produção sejam administrados pelo poder público, ou seja, pelo Estado, em nome dos trabalhadores. Mas, professora, o que são meios de produção? Vamos dar uma olhadinha na tela. Os meios de produção são tudo aquilo que é necessário para produzir. Então, as terras cultiváveis de uma fazenda, as ferramentas, as máquinas, matéria-prima, as fábricas como um todo, tudo isso é meio de produção, ou seja, é aquilo, os materiais necessários para o trabalhador executar as suas atividades. Então, por exemplo, aqui no meu caso, né, eu e o professor Carlos somos professores. Nós, aqui no Centro de Mídias, dependemos de um aparato para realizar o nosso trabalho. Nós dependemos de câmeras, de computadores, o passador de slides. Tem toda uma equipe de produção aqui com a gente, garantindo que a aula aconteça do jeito que tem que acontecer, dentro do padrão. E, para que isso aconteça, são necessários recursos, né? A câmera, tudo isso que eu citei para vocês, o próprio estúdio, né? A gente, enquanto professor, nós somos força de trabalho, nós não possuímos os meios de produção, né? Ou seja, a câmera não é minha, o estúdio não é meu, né? O que eu tenho é a minha capacidade de executar a função de dar aula. E aí, esse aparato pertence, né, ao dono do meio de produção aqui. No nosso caso, né, professor, a própria Secretaria da Educação que fornece, né, Sim. todo este aparato, toda essa estrutura, assim como a sua escola aí, que infelizmente nesse momento está, né, aí reabrindo, mas ela também é um aparato que pertence, né, de uma certa maneira, como é público, a todos, mas é gerida aí pelo governo do estado. Então, o professor não é o dono da escola, né? A escola é da sociedade, assim como nós não somos donos desse estúdio. Só para vocês entenderem essa diferença, né? Então, a gente aqui está exercendo a nossa força de trabalho, que também é um outro quesito, né? Um outro conceito ligado ao socialismo. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só, a força de trabalho é a capacidade, a habilidade de fazer, de produzir e de gerar riqueza, né, de executar o trabalho. Quando a gente fala nesse contexto aí do século XVIII, XIX, né, a gente está falando muito da industrialização, da maquinofatura, então isso é muito marcante nesse período, nesse contexto. Nós vimos na aula passada a separação entre trabalhador e o produto de seu trabalho, né, no artesanato, o trabalhador, o artesão, dominava todas as etapas da produção, ele tinha os materiais, né? Então, a fiandeira, por exemplo, tinha a roca, ela tinha até a ovelhinha que ela ia lá tosquiar para transformar a lã em fio, o fio em novelo e os novelos de fios de lã em tecido. E ela vendia já o material pronto, né? A roupa, o tecido, ao preço que ela considerasse justo, ou seja, todas as etapas é o trabalhador que controla. O trabalhador ali é dono dos meios de produção. Com a manufatura, isso foi se perdendo, a separação foi acontecendo. E quando chega na maquinofatura, isso já é uma coisa muito contundente, essa separação, né? O trabalhador é um mero operário, é um mero operador da máquina, né? Ele faz a máquina funcionar, ele não necessariamente saberia fazer aquele mesmo produto que ele está ajudando a fabricar
com a máquina manualmente, ou seja, ele não tem uma qualificação ali, ele não tem controle do quanto vai ser vendido, a que preço, ou seja, a separação total entre meio de produção e força de trabalho. O meio de produção vai ficar aí concentrado nas mãos da burguesia industrial nesse momento, tá? Falando isso, dito isso, agora a gente vai conhecer um pouquinho das vertentes do socialismo. Nós temos duas: o socialismo utópico e o socialismo científico. O socialismo utópico, ele precede o científico, ele é lá do século XVIII, tá? E os principais pensadores do socialismo utópico são Charles Fourier e Robert Owen. Já o socialismo científico tem como os expoentes principais aí Karl Marx e Friedrich Engels, já do século XIX. Então, eles já estão mais aí, claro que o socialismo utópico também, mas eles já estão aí mais pensando na sociedade que resultou da Revolução Industrial, na questão dessa separação entre força de trabalho e meios de produção. Vamos começar com os utópicos? Vamos dar uma olhadinha nas teorias do Charles Fourier. Então, Charles Fourier, ele tinha a ideia dos falancérios. O que seriam os falancérios? Os falancérios são comunidades, ela vai ter uma estrutura física, como vocês estão vendo aí na imagem, é uma construção imensa, né? Vocês vejam que tem prédios com um pátio no meio, que faz o contorno aí. A estrutura faz o contorno desse pátio, ou seja, com áreas comuns, né? Vão ter ali as habitações coletivas, vamos dizer assim, onde os moradores dessa comunidade, os membros, vão habitar e vão produzir para sustentar esta comunidade. E essa produção, ela vai ser feita de acordo com a vocação de cada pessoa, de cada membro deste falancério aí. Ou seja, também existe uma preocupação com a felicidade do indivíduo, ele fazer o que ele gosta, fazer o que ele tem talento, né? E a produção vai ser sempre compartilhada com todos. Então, dentro do falancério vai ter toda a estrutura produtiva e também social. Então, se eu e o professor Carlos, por exemplo, morássemos em um falancério e nós fôssemos professores, né, nós ministraríamos aulas de acordo com a nossa vocação e, provavelmente, os pais dos estudantes nos pagariam com aquilo que eles também produzem. Então, a roupa que nós vestiríamos seria de um pai ou de uma mãe de um aluno que foi produzido, o alimento de outra família também que atenderíamos com as nossas aulas. Então, vejam que tudo é a base de trocas dentro do falancério, né? Cada um contribuindo com aquilo que faz de melhor pelo bem da coletividade. Esse tipo de teoria, né, até parece muito colorida, né, professor Carlos? É muito arco-íris, é muito bonito. Sim, e tem um autor que eu gosto muito de estudar, que é o George Gusdorff. Ele escreveu o livro A Origem das Ciências Humanas, a parte 2. Ele vai dizer que essa questão da utopia, ela é própria da sociedade ocidental nesse momento, porque o que você vê na utopia, seja essa utopia, né, do falancério, seja também a Antuérpia lá do Thomas More, vamos dizer assim, uma unidade absoluta dentro de um contexto perfeito de sociedade. Então, assim, quando a sociedade ocidental vem se desmoronando, aquele mundo grego deixa de existir, entra um mundo romano, aí deixa de existir, vem o período medieval, que é toda aquela questão da igreja dominando o cenário ético e social, e aí você vem entrando no século XVIII, que o contrato social, e aí a sociedade ocidental ela vai se relativizando, e as utopias elas têm o objetivo de fazer com que o homem pense esse princípio absoluto e perfeito de sociedade, onde você viva uma ética coerente em todos os sentidos. Então, essa reflexão filosófica das utopias, ela é bem interessante. Isso, e ela faz parte aí do ideário, ela existe no mundo das ideias, no plano ideal. Guardem bem isso que o professor Carlos pontuou brilhantemente para nós, que nós vamos utilizar isso para a atividade que vem já já. Antes disso, a gente vai ver aí
outra teoria de socialista utópico, agora com Robert Owen. Essa é um pouco mais factível, vocês vão ver aí, tá? O Robert Owen, ele foi uma pessoa de origem humilde, mas ele acabou se tornando, na vida adulta, um grande empresário, um grande administrador de empresas. E também por isso, talvez remontando a sua origem humilde, ele se tornou um ativista da causa operária. Então, dentro da própria empresa onde Robert Owen trabalhava, ele começou a pensar em alternativas para minimizar as questões sociais, os problemas que os operários enfrentavam. Então, para Robert Owen, era papel das empresas garantir o bem-estar social dos seus funcionários. Quando a gente fala de itens de bem-estar social, é creches para o trabalhador deixar o filho dele vai estar cuidado, escolas, o filho dele não vai estar trabalhando junto com o pai e com a mãe na fábrica, ele vai estar estudando, brincando, se desenvolvendo, hospitais para atender os trabalhadores, armazéns onde os trabalhadores possam comprar itens, alimentos, roupas, ferramentas com um preço acessível, que eles possam pagar. Tudo isso o Robert Owen implementou na empresa onde ele administrou, né? Que, por sinal, era a maior fábrica de fiação de algodão da Grã-Bretanha. Então, foi uma teoria que ele aplicou, né? E se tornou prática. Inclusive, as cooperativas, que são formas aí de administração e de relação de trabalho e de administração de empresas, que existem até hoje, inclusive no Brasil, elas têm aí como base essas teorias do Robert Owen. Então, agora que vocês conheceram os dois pensadores aí principais do socialismo utópico, vamos fazer uma atividade no nosso chat. Dá uma olhadinha aí na pergunta. Na opinião de vocês, estudantes, por que idealizações de uma sociedade justa e harmoniosa, como as de Fourier e Owen, foram classificadas como utópicas? Pensem bem, em 2 minutos a gente volta. Vamos lá, gente. Vamos pegar apenas 2 respostas aqui. A Juliana diz utópica porque é apenas um sonho. E aí, outros estudantes estão aqui apontando a ideia da utopia como uma impossibilidade de alcançar, de se realizar. E a Débora diz porque são sonhos inalcançáveis.
É a ideia de utopia, realmente, né? A palavra utopia significa essa questão do sonho impossível, algo que só pode existir no mundo das ideias, né? Inclusive, esse termo foi empregado aí, ele vem do grego e foi empregado pelo Thomas Hobbes, que nós já vimos aqui em aula sobre a Revolução Inglesa. No caderno do aluno, vocês também têm uma atividade ali que traz um trecho do livro A Utopia, onde justamente o autor tenta propor uma ideia de sociedade É o ideal. Moros, né? Eu falei Hobbes ou É Moros? Moros, É o Moros, Thomas Thomas Moros, Moros. isso, que eu li esse livro. Isso. Então, vocês podem conferir lá no caderno do aluno e procurar também pelo livro do Thomas Moros, né, A Utopia, tá? E, na verdade, essas teorias elas foram classificadas como utópicas, não só pelas questões que vocês apontaram no nosso chat, mas também porque ambas propunham uma reforma no capitalismo, de uma certa maneira, né? Então, o falanstério é quase que uma sociedade alternativa, né? Já o Robert Owen, a ideia dele foi mais factível, ele conseguiu transformar em realidade, mas dentro de uma fábrica, não virou a política para todas as outras, né? A gente tem que lembrar que neste momento aí da Revolução Industrial, aliás, desde a Revolução Inglesa, desde a Revolução Francesa, século XVIII, século XIX, o capitalismo está se consolidando no mundo. Então, adotar medidas como essas propostas, por exemplo, pelo Robert Owen, do ponto de vista da burguesia industrial, seria um retrocesso nos avanços econômicos que o liberalismo preconiza. Tá? Então, é nesse sentido, são utópicos porque eles são reformistas do capitalismo. Já os socialistas científicos são um pouco mais revolucionários, né? Vamos dar uma olhadinha. Então, o socialismo científico é uma teoria desenvolvida por Karl Marx e Engels, contidas em duas principais obras, O Capital e Manifesto Comunista. Tá? Esses pensadores, quando foram desenvolver essas obras, eles identificaram que a luta de classes, ou seja, essa diferença entre ricos e pobres, operário e burguês, e essas diferenças que pareciam não serem possíveis de superar, eles identificaram isso em outros momentos da história. Eles foram fazendo meio que uma retrospectiva, né? Em que momento não existia na história da humanidade luta de classes. Então, eles viram que lá na Roma Antiga tinha, os patrícios e os plebeus, né, tinham suas questões. O feudalismo também, que é o período posterior, o senhor feudal e os servos, como o senhor feudal era dono da propriedade privada, do feudo, assim como os patrícios também eram donos das terras cultiváveis de Roma, plebeus e servos ficavam numa situação de dependência destas figuras da sociedade que possuíam os meios de produção. E ele disse que no século XIX, que é o tempo que ele viveu, a coisa se mantinha. O proletariado, né, não possui os meios de produção, porque esses estão de posse da burguesia. Então, é preciso formar um modelo de sociedade onde não exista luta de classes. E, para isso, você vai implementar a ditadura do proletariado, ou seja, no socialismo científico, eles pregavam etapas aí. A primeira etapa é a ditadura do proletariado, onde os meios de produção serão entregues aos trabalhadores, ou seja, ele vai ser retirado da mão do dono, do burguês, e vai ser entregue aos trabalhadores sob a gestão do Estado nesse primeiro momento. Depois que se consolidar a produção, né, a riqueza produzida pelos trabalhadores, com eles gerindo os meios de produção, aí você vai ter o comunismo, que é uma etapa, né? Após a eliminação das desigualdades, não há necessidade mais de Estado, que vai ser suprimido nesse momento. Por uma questão de tempo, eu vou deixar um minutinho só, até porque essa está fácil. Eu acabei de explicar o que eu estou pedindo na pergunta aí. Qual a diferença entre socialismo e comunismo? Um minuto, tá, gente? Já já a gente volta.
Vamos lá, gente. Vamos pegar aqui uma resposta. Professora Luíse, eu gostaria que você fizesse uma brevíssima explicação aqui, porque uma boa parte dos estudantes estão colocando assim como uma ausência do Estado, né? E o comunismo é diferente, é justamente a presença do Estado. É isso, não é? Bom, eu vou colocar aqui a resposta da estudante Rayane, que vai servir aí para ilustrar bem o que é essa pergunta, né, o que ela pediu, a diferença entre socialismo e comunismo. A Rayane disse que o comunismo é o que vai vir posteriormente ao socialismo. Primeiro você socializa os meios de produção entre os trabalhadores. Quando os trabalhadores já estiverem gerindo bem esses meios de produção e não houver mais diferenças de classes, aí entra o comunismo, né? Que, na verdade, o comunismo entrar significa o Estado sair de cena e a sociedade se autogerir. Essa ideia de autogestão da sociedade, né, melhor dizendo, também está presente numa outra teoria, que é o anarquismo, que a gente vai dar uma olhadinha agora. O anarquismo, né, tem como principal expoente o Proudhon. Ele foi fortemente inspirado pelos socialistas utópicos, né, o Fourier e o Owen, e é considerado um dos expoentes aí que defendia uma sociedade sem classes e sem Estado, na qual os indivíduos se organizam de forma livre, né, ou seja, a autogestão, sem nenhum tipo de hierarquia. Então, também vinha essa questão aí da horizontalidade da sociedade, né? Não ter um órgão central que exerce controle sobre os indivíduos, tá? Para a gente encerrar a nossa aula, eu também vou deixar um minutinho só, porque tá fácil essa, tá, gente? Associem as colunas aí. 1 para socialismo utópico, 2 para socialismo científico e a 3 para anarquismo, tá? Em 1 minuto a gente volta. Voltamos, professora Luíse, deu uma variada aqui, mas a maioria dos estudantes estão colocando 2131. Vamos dar uma olhadinha se é isso mesmo? Olha aí na tela para vocês, perfeitamente, tá? Então, as características aí são essas: ditadura do proletariado para socialismo científico, cooperativismo utópico, autogestão da sociedade, anarquismo, e trabalho conforme a vocação do indivíduo, também socialismo utópico. Para nós encerrarmos a nossa aula, tá aí a proposta de situação de aprendizagem, tá? Essa situação de aprendizagem está no caderno do aluno, na página 72 do volume 3. Ela propõe que vocês façam um debate virtual. Vocês podem utilizar aplicativos ou plataformas de videoconferência, de videochamadas, ou mesmo por simples áudios. Vocês podem fazer este debate aí conforme tem as instruções aí na tela para vocês. Vocês podem printar, mas vocês também vão encontrar isso no caderno do aluno, tá? Não se esqueçam de avaliar a nossa aula. Vai aparecer aí na tela para vocês o QR Code ou o link, onde vocês podem responder aí a pesquisa e dizer o que vocês acharam da aula de hoje. Professor Carlos, muitíssimo obrigada pelas contribuições maravilhosas na nossa aula de hoje. Gente, aula bem legal, a gente fica aqui viajando nessas teorias, né? Bem legal. Gente, estude e até a próxima aula. Tchau, tchau. E aí, eu sou a Lia, do canal Lia Freitas, e hoje eu tô aqui a convite do Novotec para falar um pouquinho dessa novidade, que é o Novotec Expresso.
Como muitos de vocês já sabem, eu faço ensino médio na ETEC, mas hoje eu vou falar do Novotec Expresso, que qualquer estudante do ensino médio pode participar, e sem vestibulinho, não é ótimo? Então se liga, o Novotec Expresso está de volta e com as inscrições abertas. Você não sabe o que é Novotec Expresso? Bom, o Novotec Expresso é uma modalidade do Novotec, que oferece cursos de qualificação profissional de forma gratuita. Nesse momento, o Expresso precisou se adaptar, e eu vou te contar as novidades. São 11 cursos de curta duração no formato de aulas semipresenciais, ou seja, terão aulas online ao vivo e também alguns encontros presenciais. São cursos que duram cerca de 3 meses, oferecidos pelas ETECs e FATECs do Centro Paula Souza. E no final, você tem um certificado garantido. Produção multimídia, fonética básica... as aulas online serão pela plataforma Microsoft Teams. Já os encontros presenciais vão seguir todos os protocolos de segurança e saúde, claro. Se você quiser saber mais, é só entrar no site do Novotec. Corre lá para fazer sua inscrição, tá esperando o quê? Tchauzinho!